Olá, viajantes! Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal Cineralta. Nós estamos muito felizes de trazer esse novo material aqui para vocês. Então o tema do vídeo de hoje é sobre os 6 trajes mais poderosos do cinema. Trajes resistentes, ou a gente vai aqui colocar por escala, pela colocação aqui, do melhor ao pior. No caso do pior ao melhor, daquele traje mais pesado, mais tenso de você poder mexer, mesmo assim são resistentes, são poderosos. Mas alguns têm as suas limitações, alguns são muito são muito tensos, são muito difíceis de se movimentar, outros invadem o corpo humano sem necessidade, já outros nem parece que você está vestindo ele, você parece que está vestindo uma roupa. Então, fica ligado no vídeo, muito importante um aviso. Se inscreve no canal, dá like, compartilhe com seus amigos. Comenta pessoal, comenta qualquer coisa aqui. Muito. Se você não tiver ideia, um emoji já ajuda demais, tá ok? Coloca aqui qual foi o seu traje preferido de algum desses filmes. Se você ainda não viu algum desses filmes, fica tranquilo, fica de boa, que a gente não vai rechear aqui de tantos spoilers assim. A sondagem vai focar mais nos trajes, não na história em si do filme. Então pode ver sem medo, aqui não tem spoiler pesado. Se tem alguma coisa relacionada à história que vai levar ao traje, então fica sussa, né, Felipe? Isso aí. Fica sussa, fica de boa, fica na nice. Então, Bora lá! Então agora vamos ver, pessoal, em sexto lugar para o filme Edge of Tomorrow, que foi lançado no ano de 2014, com seu título original Limite do Amanhã. Então nesse filme a história é o seguinte: o militar William Cage, ele descobre que tem alguns poderes especiais de voltar no tempo. Só que eles estavam no momento lutando contra alienígenas. E com isso, tipo assim, ele sempre voltava para aquele mesmo dia, tá? É como se fosse um déjà vu. Ele acaba sendo derrotado e acaba voltando para aquele mesmo momento. Só que os trajes do Edge of Tomorrow, eles são feitos da seguinte maneira, que são trajes que não são bonitos de forma alguma. Eles servem para batalha mesmo, eles servem para batalha. Então assim, os militares resolveram criar esse traje não para venda de forma alguma, mas um traje que seja eficaz para a batalha contra esses alienígenas. Então davam para ele super força e também super velocidade, né, Denis? Sim, na verdade, esses trajes, eles davam ele força, uma certa velocidade, só que em algumas partes do filme você pode notar que a galera até fica meio assim, desengonçada em andar, fica meio não sabe onde que pisa direito, não consegue andar direito. Esses trajes, eles são bons para batalha, só que tem um ponto negativo: eles são meio trambolhos, ou seja, para poder entrar naquele traje é um pouco complicado, é um pouco difícil, e alguns terrenos ele fica lento. Então até você conseguir correr, até você conseguir lutar, algum bicho já te atingiu. Tanto que o Tom Cruise, né, no filme, ele é atingido várias e várias vezes e volta para o mesmo lugar. Por isso que esse traje está aqui em sexto lugar. Isso. Por mais que ele seja poderoso, tem esses pequenos pontos negativos. Bora agora para o quinto filme da lista, Elysium, lançado em 2013. Nós vamos analisar aqui o exotraje que o personagem Max da Costa, interpretado pelo Matt Damon, usa. Como que ele é feito e tal. Para dar um contexto do filme, em 1154, a população evoluiu a tal ponto que eles conseguiram criar uma base fora da Terra, uma base para os ricos e poderosos poderem viver. Tanto que a Terra já está um lixo, a Terra está horrorosa. E os ricos e poderosos vivem no bem bom lá em cima como deuses, né? E essa base se chama Elysium, ela parece assim, quase do tamanho da Lua. Só que no enredo, o Max ele acaba pegando uma doença radioativa, que ele trabalha numa fábrica de conteúdos radioativos e tal. Ele fica com uma infecção radioativa, ele tem pouco tempo de vida. E aí ele se submete a essa cirurgia de adicionar esse traje nele. E como vocês podem ver aí na tela, esse traje ele é um pouco invasivo, que no caso precisa de conexões nos ossos, precisa de conexão neural, fixa ele no próprio corpo do Max, e
como um dos personagens, inclusive o personagem Spider, que é do Wagner Moura, fala que ele vai correr como os androides, vai correr como um androide, ter força de um androide. Mas, cara, convenhamos, mesmo você tendo todas essas agilidades, não deve ser muito confortável você ter aquele tanto de ferro dentro do seu corpo, inclusive na sua cabeça. Tanto que tem uma cena que eles colocam o chip dentro da cabeça do Max. Não deve ser uma coisa muito confortável. Pois é, pessoal, imagine você andando no dia a dia com uma coisa assim que te incomoda quase 100% das vezes, né, Denis? Apesar de darem essa agilidade e toda a força, né, que o personagem Max tem no filme, vamos falar a verdade, né, um pouco desconfortável, né? É, bastante, na verdade, porque, olha só, por mais que você tenha luta de espada, você pode se defender, você pode fazer tudo e tal. Cara, tem algumas limitações, tanto que tem uma parte no filme que luta contra o vilão, o Kruger, que é, esqueci o nome do ator, que é um cara muito esquisito, ele é meio psicopata, e tem uma hora que o Max, ele... pequeno spoiler aí, mas eu não vou falar em qual parte do filme. Ele consegue arrancar com muita brutalidade o conector que tá atrás da cabeça do Kruger. E cara, imagina a dor. O cara arranca e... Nossa, imagina a dor. Não deve ser uma coisa muito confortável. Não deve ser. Obrigado por sua colaboração. Então agora vamos lá, pessoal, em quarto lugar para o filme Robocop, lançado no ano de 1987. You come with me. Então nesse filme aconteceu o seguinte, pessoal. O policial Alex Murphy acabou sendo torturado e completamente massacrado, pessoal. Só que assim, a polícia acabou pegando alguns de seus restos mortais e o colocou dentro de um robô. Pois é, dessa forma, ele se transformou em metade humano e metade robô, se transformando em Robocop. Exatamente, pessoal. Só que esse filme, diferente dos remakes que foram feitos, né, um pouco recente, vamos falar a verdade, esse filme de 87 é extremamente violento, né, Denis? Esse sim marcou o personagem, marcou a história do cinema de ficção científica. Cara, o Robocop de 80, o primeiro Robocop de 87 é um marco, cara. Quem é fã, eu sou esse muito filme fã aí, meu amigo. Esse, cara, não precisa de remake, não faça mais remake, por favor. Vamos analisar aqui um pouco da armadura, entre aspas, do Robocop. Porque é uma armadura barra corpo. E, tipo, ela é resistente a armas de baixo calibre, a facas, a algumas coisas assim. E dependendo, ele tem uma força física muito grande. Se ele dá um soco, vários socos em alguns inimigos durante o filme, o cara quase morre. Mas ataques com calibres muito grandes, pode perfurar, pode lenhar ele bem, deixar ele bem destruído. Ataques com barras de ferro, dependendo do lugar onde que pega, pode destruir. Então assim, tá em quarto lugar porque ela é bem resistente no caso de perto, algumas armas e tal. Mas tem esses pequenos detalhes. Mas temos um componente grande que é o fator humano dentro daquela armadura. Dentro daquele corpo barra armadura. Corpo barra armadura. Então assim, é uma coisa quase torturante pro Alex Murphy, né? Porque ele não é mais um homem completo, vamos dizer assim. Ele é metade robô e metade máquina. Mas assim, não deixa de ser muito legal. Jure pra mim! Sou o Batman. Partiu agora para o Cavaleiro das Trevas de Gotham. De quem que eu tô falando, Felipe? Batman. Pois é. A Batman. A Batman. Não tem como você falar do Batman sem falar Batman e não lembrar das inúmeras armaduras que esse cara tem. Velho, para qualquer situação esse cara tá preparado. Qualquer treta, qualquer embate, ele aprende, ele toma umas porradas primeiro. Isso aí você tem que considerar que ele toma umas lenhadas, mas depois ele aprende, vai lá e faz melhor. E meu amigo, você pode se preparar, porque quando ele voltar preparado, você tá lascado. Diga-lhe Superman. Quando ele tomou uma surra pro Superman, tomou umas porradas pro Superman, ele voltou com uma armadura com alguns detalhes de Kryptonita, ele deu-lhe nele uma lenhada. Você pode esperar isso. E além do Batman ser sangue no olho, ele tem alguns equipamentos bem interessantes. Fora a sua armadura usual, que foi mostrada também nos jogos do Arkham Knight, e outros quadrinhos, outras mídias também, como os filmes do Cavaleiro das Trevas e o filme do Batman vs Superman, ele usa uma determinada armadura mais tática, como se fosse uma roupa da SWAT,
uma coisa mais tática para ele se mexer. E uma específica que eu posso focar aqui, que é a armadura do Batman vs Superman, onde ele bate de frente com o Superman. É, pessoal, isso é verdade. E é um traje que, vamos falar assim, não é nem um pouco bonito, né? Pois ele é extremamente robusto, é um traje que ocupa espaço mesmo, só que dá pra ele a resistência, né? De levar porradas do Superman e resistir mesmo, né? Não que ele é 100% realmente protegido das pancadas do Superman, só que ela é bem resistente. E lembrando que a animação Batman vs Superman é muito melhor que o filme, pessoal, mas muito melhor. Esse filme Batman vs Superman é realmente bem ruim, pessoal, eu não gostei. Eu respeito quem goste, com certeza, mas na minha opinião é um filme que realmente deixou muito a desejar. E lembrando, pessoal, que o quadrinho também é muito bom. O quadrinho é muito bom, só que a animação é espetacular. Eu recomendo que vocês assistam. Concordo com o Felipe. Eu não sou 100%, eu não odeio tanto o filme, eu achei ele divertidinho, mas a animação é muito melhor. Nossa, com muito certeza, melhor, muito melhor, muito melhor. Por que essa armadura tá aqui em terceiro lugar? Porque ela, além dela ser resistente, bate contra o Superman, outros alienígenas e tal, e na animação o Batman ele consegue levantar o Batmóvel com um braço só, que ele já sabia que ele ia peitar, né? Ele ia peitar o Superman. Mas tem um pequeno detalhe. Nas animações, o Batman ele meio que bloqueou o sol. Não sei se foi o Batman que bloqueou o sol. Bloqueou o sol para o Superman não ter tanta força. Então ele teve uma certa vantagem. Fora com o soco inglês de Kryptonita, a flecha do Arqueiro Verde de Kryptonita. No filme, o Batman usou um gás feito de Kryptonita para poder bater de frente com o Superman. Chegou uma hora que o Superman se recuperou e aí ele peidou para trás. Mesmo isso, o Superman deu uma lenhada nessa armadura. Ou seja, essa armadura é muito boa, de fato, mas ela só consegue bater no Superman 100% quando o Superman está sob efeito de Kryptonita. Então vamos lá em segundo lugar para o Predador, que é um dos personagens mais icônicos do cinema. Que ele possui um traje que parece mais um traje tribal misturado com asteca, né? Que ele possui uma tecnologia do espaço, então ele possui garras extremamente afiadas e também um laser que sai de seu ombro, né? Um raio laser que assim que atinge os seus oponentes, ele mata na hora. Além também que ele possui uma visão de calor de diversas temperaturas, isso é incrível. Além também que ele possui uma habilidade que ele consegue pular extremamente alto, escalar, só que isso é mais de sua natureza, não é devido ao traje, ele realmente é assim. E um dos filmes mais icônicos do cinema é o Alien vs Predador, né, Denis? Que é um filme espetacular. É um filme, assim, divide opiniões. Divisor de águas. Muitos odeiam, muitos gostei não do filme. gostam, muitos, assim, dividem e tal. Sinceramente, eu achei ele divertido. Eu gostei. Eu acho ele bastante divertido. O próprio criador do Alien falou que se quiserem assistir o filme, considerem que ele não é canônico da raça do Alien nem nada, mas é um filme divertido. Mas é um filme não legal. supera o primeiro com Schwarzenegger, né? Não, Davis? jamais. Primeiro... Isso nunca. Particularmente, eu gosto muito do 1 e do 2. Acho muito bacana, porque primeiro o 1 mostra como que o Predador se comporta no meio das selvas, aquela selvageria mesmo, mostra os seus equipamentos, a sua máscara que vê em vários espectros de calor, os seus equipamentos que... ele também fica invisível, ele fica invisível graças ao próprio traje e que também o seu próprio corpo, ele se adapta a essa invisibilidade. Sim. Fora também uma rede que sai do pulso dele, que fixa na parede e vai matando o inimigo bem devagar, as lanças retráteis. Sim. E cara, olha só que curioso, ao mesmo tempo que ele tem toda essa tecnologia de ponta, ele segue um código moral meio tribal. Você já notou isso? Quando ele vai lutar com o inimigo e o inimigo não tem uma arma, ou não tem uma espada, ou ele só tem espada e tal, ele larga as outras armas para poder ir de igual para igual. Olha que interessante. E ele arranca a cabeça dos inimigos, né, dele? Com uma facilidade imensa. Ou convenhamos que ele é meio sacanagem isso. Porque é o seguinte, ele quer lutar de igual para igual. Mas bom, um alienígena de 2 metros de altura, se der um soco num ser humano, quase desloca o maxilar dele, não dá, não. Cadê a igualdade nisso? Pois é.
E tem um quadrinho, pessoal, que eu não sei se vocês conhecem, que inclusive a gente já falou desse personagem, que é o Batman vs Predador, né, Denis? Batman vs Predador. Batman vs Predador. Se você quiser ler o quadrinho, é só dar um Google aí que você o encontra. Ele é muito bom. Ele é Mostra muito o bom. Cavaleiro das Trevas, mais uma vez, o preparo. Ele bateu de frente com o Predador, tomou uma lenhada, só que ele volta preparado e aí as coisas são diferentes. Exatamente. É muito bom esse quadrinho. Partiu agora pro primeiro lugar dele. Gênio, bilionário, playboy, filântropo. Eu sou o Homem de Ferro. Então, pessoal, a história é o seguinte. Tony Stark, ele é um gênio que ele produz armas, né? Armas de fogo pro exército. Ele é realmente um gênio da tecnologia. Ele acabou sendo sequestrado por terroristas e lá dentro, né, ele era obrigado a criar armas para os terroristas. Só que ao invés dele criar armas, ele precisou criar uma armadura para fugir desse sequestro, né? Só que assim que ele foi resgatado, ele decidiu, quer saber de uma coisa? Já que eu saí mesmo, eu vou criar uma armadura aqui com a tecnologia que eu tenho no momento. E assim ele criou o traje do Homem de Ferro. E lembrando que existiram vários modelos até chegar no traje que a gente conhece, que é aquele com nanotecnologia, que ele dá 2 cliques em seu peito e o traje ele começa a se formar nele, né, Denis? Exatamente. Esse é um dos mais de não sei quantos, mais de 100 trajes que ele criou. Tem no final do terceiro filme, mais pertinho do final do terceiro filme, ele tem uma legião de ferro no porão dele. Esse cara, ele faz, o tempo livre dele é fazer armaduras. Exatamente. Velho, ele tem armaduras para quaisquer situação. Para ir no espaço, para ir na água, para voar pela cidade livremente, para não pegar trânsito, para bater de frente com deuses nórdicos, porque ele sentou a porrada no Thor, sentou a porrada no Loki e sentou a porrada no Hulk. Ele bateu de frente com o Hulk, com a Hulkbuster, ou armadura foda. Também. Com a Hulkbuster. E não podemos deixar de falar que ele sentou a porrada sem dó nem piedade no Thanos 2 vezes. 2 vezes. Se bem que a primeira vez ele tomou uma lenhada, mas na segunda vez... Pois é, e a armadura dele foi tão resistente, essa armadura em específico ela foi tão resistente que ela conseguiu segurar o poder de todas as joias do infinito. Porque um ser humano normal, e isso sim, só com a manopla, conseguiria, no caso do Hulk, segurar o poder das joias do infinito. Por causa da radiação que ele tinha. Ele conseguiu segurar a força das joias do infinito graças àquela armadura. Então, cara, não é à toa que ele tá aqui no nosso primeiro lugar. Mas então, cinerautas, o que vocês acharam aqui dos 5 trajes mais poderosos do cinema? Escreva aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante pra gente, beleza? Lembrando, se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, também escreva nos comentários. Já se inscreva no canal pra gente chegar na marca dos 1000 inscritos. Dá like pra caramba aí, que o like é super importante. Compartilha pra todo mundo. Compartilha. Então é isso daí. Longa vida, cinerautas!